partida seguida. Cruzeiro com Arias, onde jogamos um primeiro tempo bem até tomar pelo gol. Tomamos 2 gols. Segundo tempo massacramos. Merecemos virar o jogo no segundo tempo. 3 bolas na trave. Um pênalti claro não marcado. Mas infelizmente naquele dia a bola não quis entrar. Um Fla-Flu horrível, onde na minha opinião a CBF tinha que pagar a todos os torcedores que acompanharam aquela coisa horrível que foi aquele jogo. Ainda assim tomamos um gol bobo no final do jogo. Perdemos o jogo. Bem, contra o Palmeiras, jogamos bem e perdemos novamente. Só que dessa vez com requinte de crueldade. A nossa muralha falhou e o nosso alicerce mais forte falhou. E eles têm que ser crucificados mesmo. É nós que temos que ter humildade e inteligência para aprender a assimilar, trabalhar e forçar de forma positiva, alavancar o clube a sair dessa má fase. O que você acha? Tamo juntão, família Tricolor. Portela Leite por cá. Mais uma vez, obrigado por sua companhia. É muito bom tê-los por aqui. Sexta-feira maravilhosa para todos nós. Família, eu quero chamar a atenção, galera. Chamar a atenção de vocês. Principalmente a atenção mesmo. Para que vocês fiquem atentos e não se deixem cair, cara. Não se deixem levar por essa mania de desespero. Tem que ser. Foi patético. Não, foi horrível, foi humilhante. Porra, galera, vamos parar com isso, família. Não vamos cair nessa, pelo amor de Deus. O ano passado eu tentei brigar contra isso. Tentei brigar contra isso e não consegui. E depois nós passamos o perrengue que passamos. Quando chegou Mano Menezes, eu falei, lascou tudo. E todo mundo apoiou. Por quê? Eles querem ação, querem novidade. Quem cobre o Fluminense quer novidade. Na verdade, eles não importam para eles se a novidade é boa ou ruim. Eles querem a novidade. Porque o que vai chamar a atenção é a novidade. E naquela época, naquela oportunidade, eu afirmei que mudar o planejamento foi a pior coisa que podia ter acontecido. Não era para tirar o Diniz. Porque estava acabando a data FIFA, o Fluminense teria todos os jogadores saudáveis novamente e todos os jogadores que estavam fora do clube, como o Arias, por exemplo, que estava na Colômbia na Copa América. Se continua, nós iríamos brigar pela Libertadores, é para cima. Eu não tenho a menor dúvida disso. Não tenho a menor dúvida disso. Aí vem Mano Menezes, com a ideia de que se eu não tomar gol, tá bom. Só empatando até o final do campeonato, um pontinho. Se eu não fizer, também não levo. Com várias atuações absurdas, atitudes absurdamente covardes, empilhando humilhações ao Fluminense, Atlético Mineiro, Juventude 3 vezes, Atlético Goianiense, e essas mesmas pessoas que estão aqui agora, falando assim, não, tem que acordar agora, porque senão depois já era. São as mesmas que batiam palmo para Mano Menezes. São as mesmas. O Renato, com o mesmo time que o Mano tinha, veja o trabalho que ele está fazendo, galera. Veja o que foi o Mundial. Aí vocês querem comparar o Mundial
a atuação do Mundial com o brasileiro. Família, teve jornalistas que viajaram e estavam cansados da viagem. Eles não entraram em campo, eles não chutaram bola, eles não fizeram trabalho físico, não fizeram porra nenhuma. Estavam cansados da viagem. Agora você imagina quem foi pra lá, quem jogou. Os jogadores do Fluminense que ralaram a frustração da semifinal e tal. Os caras chegaram no final de semana, descansaram no final de semana e na segunda-feira já estava trabalhando. Porque na quinta já tinha jogo contra o Cruzeiro. Não conseguiram adiar. Para mim, pelo menos o jogo do Cruzeiro tinha que ser adiado. Pelo menos isso. Mas não. Os caras chegaram no meio de semana, final de semana, descansaram no final de semana, segunda-feira estava treinando. Quanto o Cruzeiro, o time ainda foi na empolgação. Depois do Cruzeiro, perdeu áreas. O time do Fluminense, ao meu ver, tá? Isso é uma opinião minha. O time do Fluminense está sentindo a falta, mas não é só do futebol do Arias. É do companheiro, do cidadão. É muito tempo junto. E é normal isso. É normal. O problema é que não tem tempo hábil para digerir isso. A dificuldade está aí. Em não ter tempo hábil para digerir isso. Vou trazer um exemplo para vocês. Bem legal. Antes do Fluminense, o último time a sair do Mundial foi o Flamengo. Eles têm no mínimo, 1 semana e meia, 2 de descanso em cima da gente. Nós não tivemos nem 1 semana. Na verdade, acho que foi 3 a 4 dias só. No máximo. Família, isso é muito pouco. Aí vai vir alguns, por isso que eu falo para vocês, que é importante ter jogado bola, cara. Ou então, se quer falar de futebol, conheça de futebol um pouquinho. Ah, não, fazer esse papo aqui não cola, esse jogo não cola. Não cola por quê, cara? Porque isso não é desculpa. Isso é fato. Os caras chegaram, treinaram 3 dias, e em 9 dias fizeram 3 partidas. Isso piora. Os caras estão jogando uma atrás da outra. Agora está indo para 12 dias, 4 partidas contra o São Paulo domingo. Por isso que eu já falei e repito, Renato tem que dar confiança para todos os jogadores do elenco, tem que rodar mais o elenco. Lescano, Lavega, esses caras têm que ir pro jogo. Tem que ir pro jogo. Tem que poupar a rapaziada. Não é só o físico que cansa. O mental cansa mais ainda. Tem que dar uma folga pra rapaziada. Tem que dar deixa uma rodada sem com jogadores que estão sem oportunidade. Tem que fazer isso para recuperar a galera, senão não vai ter. Eu estava na esperança de uma data FIFA. Mas data FIFA agora é só em novembro. Não dá para esperar, não existe essa possibilidade. Não existe. Então o Renato tem que ver um jogo que é para soltar Lavega, solta Lescano, solta Riquelme, puxa os moleques de volta pro profissional, solta, cara. Não tem outro jeito. A verdade é essa. Aí vem com o papo, tem que contratar, tem que contratar. Não, tem que contratar. Como se contratar fosse a solução dos problemas. Aí eu vejo, o que muito me irrita, é que fica nítido que o torcedor é Nutella. Cara, isso me irrita muito. O torcedor Nutella. Ele fica assim, ó, o Flamengo contratou fulano, ciclano e beltrano. Ó, o Botafogo contratou o diabo que os carregue, deixa os caras contratar, rapaz. Esse é o grande problema. Em vez de focar em ajudar o clube, fica com inveja do trabalho dos outros. Naquele Carioca também eu tinha ouvido, ó. O Flamengo tá assim, tá com fulano, beltrano, e tomado de 4 nosso, porra. Dos velhinhos.
vocês que não conhecem, Nutella, o Fluminense tem uma história linda, onde ele foi apelidado por muitos anos, chamado de Timinho. Essa década de 80. O Timinho do Fluminense foi campeão carioca. Naquela época era uma competição respeitável, era uma competição muito disputada com todos os times de alta qualidade, principalmente em comparação a hoje. E nós fomos campeões com um time formado na Laranjeira. De 11 jogadores, só 2 não foram formados na Laranjeira. Gilberto e Cláudio Adão. O resto, tudo cria da casa. Tudo cria da casa. E ficou, hoje está mais leve, mas ficou por muitos anos o apelido de Timinho. Por quê? Todo mundo falava, não, porra, esse Timinho do Fluminense quando chega é triste, meu irmão. Os caras, todo mundo tinha medo do nosso Timinho, todo moleque feito em casa. Galera, vamos jogar. O jogo é jogado, o lambaria é pescado. Não tem que olhar pra ninguém não, pô, tem que olhar pra gente. Que se dane os caras. Que se dane os outros. Eu não quero saber quem Botafogo contratou, quem Flamengo contratou, porra. Isso é coisa pra Nutella, cara. Isso é coisa pra Nutella. Não sabe nem se os caras que chegaram vão dar certo. Vocês sabiam que isso acontece? Contrata jogador, não dá certo, dá tudo errado, só dá complicação. Às vezes costuma dar certo, às vezes costuma dar errado. Deixa os caras com a sorte deles, irmão. Para com esse negócio de puxar saco dos outros. Toda hora é isso. Eu fico imaginando vocês, só fico olhando pra casa da vizinha. Pra casa do vizinho, ver o que o cara tem, o carro dele é melhor do que o meu. Eu não sei qual é a intenção de vocês, cara. Aí, se não bastasse a inveja dos outros, ainda fica ali naquela de... Porra, olha lá. O time tá assim, o time tá assado. Vai cair. Ó que merda. Ó, eu tô avisando. Ó, galera, isso é terrorismo brabo. Vocês fizeram isso no ano passado e prejudicaram o clube. Vamos parar com essa porra. Pelo amor de Deus. Vamos parar. De males, o pior. Sabe por que de males o pior? Você passou até uma estatística para vocês. Tá? Bem sincera. O Fluminense perdeu para Cruzeiro, Palmeiras e Flamengo. A gente sabe que o Fluminense vai focar nas Copas. Isso aí eu não tenho dúvida disso. Copa do Brasil e Sul-Americana. Esses 3 provavelmente já iriam ficar à frente do Fluminense. Então perder para esses 3, eu não vejo grandes problemas. Claro que eu queria ganhar, porra. Eu quero ganhar de todo mundo. Eu quero ganhar de todo mundo. Isso aqui não é desculpa. Mas é um fato que eu acho que vem a calhar. Pior se nós tivéssemos perdido ponto para quem iria brigar com a gente por vaga na Libertadores. Porque a gente disputando Copa, vamos torcer para ser campeão. Mas se não for campeão, pelo menos tenta a vaga para a Libertadores no Brasileirão. Então eu acho que vai por aí. Eu estou tentando achar uma forma positiva na derrota. Não é que essa seria a minha matemática. Mas eu estou tentando achar um fator positivo na derrota. Consegue entender? É isso que eu quero. O nosso pensamento, eu acho que tem que ser esse. E não fazer covardia como que estão fazendo os nossos atletas. Eu concordo e muito com Abel Ferreira. Concordo e muito. Porque tem uma porrada de gente que cobra sem qualquer conhecimento de causa. São 2 caras que ganharam meu respeito assim, normal, de forma absurda. Que ganharam meu respeito. É o Sobis e o Abel Ferreira. Abel Ferreira porque disse isso aí. A torcida do Fluminense que me perdoou, eu não, é só uma opinião pessoal. Eu fico muito triste, desiludido e muito reflexivo porque o Fluminense foi a equipa que melhor representou o futebol brasileiro no Mundial. Vou voltar a repetir, o Fluminense foi a equipa que melhor representou o futebol brasileiro no Mundial. Foi recebida pelos seus torcedores quando chegou no aeroporto.
e fico muito triste. Independentemente de nós termos ganho, porque também podíamos, o jogo é o que é, e ver a torcida toda a assobiar estes jogadores que tanto orgulho deram aos torcedores do Fluminense. Já para não falar que perderam o seu melhor jogador. E isto deixa-me triste. O torcedor tem uma função, é apoiar. A maior função de um torcedor é apoiar. Ainda para mais uma equipa que teve a representação que teve no Mundial. Eu não sou advogado de defesa de ninguém. Se fosse no Palmeiras eu ia dizer a mesma coisa. O que eu não gosto, muitas vezes no futebol, é que toda a gente tenha memória curta. Tão curta, que há um mês, ou menos de um mês, esta equipa estava nas meias finais do Campeonato do Mundo de Futebol, e no espaço de 10, 12 dias, não sei, sai aos assobios aqui dentro da sua casa. Desculpem, isto não é futebol. Família, não adianta ficar bravo com o Abel Ferreira, ele tá certo. Ele tá certo. Há menos de um mês estava todo mundo vibrando, comemorando, fazendo lá a recepção de jogadores no aeroporto. Aí agora, os jogadores precisam da gente, que estão abalados, saída do ar, estão cansados, a gente vai tacar pedra? Será que vocês não notam que fazendo isso, a gente está prejudicando o clube? Nós não estamos medindo força com o time. Nós temos que estar do lado do time. Vocês entendem isso? Será que dá para entender isso? Nós temos que estar colado com o clube. Se os outros querem zoar, problema é dos outros. Manda os outros plantar batata, rapaz. Eu sou fusão. Oxe, não tem essa história. Mas isso é porque, às vezes eu acho que não é nem maldade. Eu acho que é muita... como é que eu vou falar pra vocês? Ficar ouvindo uns caras que até hoje ainda falam de futebol, não sei nem porquê. São ex-comentaristas em atividades que tem espalhado pelo mundo aí, que não sabem nada de futebol, principalmente no Brasil. Que não sabem porra nenhuma de futebol e fica dando pitaco. Na maioria das vezes, muito maldosos para tentar denegrir o nosso clube. E vocês deixam esses caras fazer a cabeça de vocês. Comentarista de futebol, eu vou perguntar ao Sobis. Sobis, o que você acha desses comentaristas de futebol? Fala pra gente. Já me falaram muito sobre isso, me perguntam todo dia, né? E eu deixo bem clara a minha opinião, né? Hoje quem dita o ritmo de como a gente tem que torcer e como a gente tem que se portar são pessoas que não entendem absolutamente nada de futebol. A maioria das pessoas que vocês estão escutando, eles não sabem nem o que é uma tática. São comentaristas de resultado. Comentarista de resultado não é nada. Eu quero ver comentar de futebol. O porquê, o que é isso, o que é aquilo. É muito fácil largar teoria, falar de resultado, e quando alguém pergunta para eles assim, tá, o que tu faria? Aí eles se protegem. Não, eu não ganho para isso, não é o meu trabalho. Se não é o teu trabalho, então não te mete, não fala besteira. O pessoal tem ousadia de criticar, mas não sabe solucionar. Obviamente que não é todos, família. Obviamente que não é todos. Tem profissionais de excelência. Mas o que me incomoda são os maldosos. E querem fazer maldade com o nosso clube. E você, sem querer, acaba ajudando. Eu acho que a gente pode apoiar mais, colar mais, seguir o conselho do Abel. Vamos apoiar nossa equipe, pô. Se a gente ficar com raiva, querer botar a pilha dos outros, os outros vão botar a pilha na gente. A gente não, pô. A gente tem que ajudar o clube. Nós temos que fechar com o Fluminense. Eu penso dessa forma. Se eu sou tricolor, eu vou torcer pro Fluminense. Eu quero apoiar o meu clube. Não adianta o cara falar que é Fluminense, aí na primeira adversidade, aí diz que não torce contra. Mas fica falando um monte de besteira, torcendo para ver se acontece, que é para quando o adversário for zoar, ele fala, viu, eu falei que ia acontecer, para tentar se juntar lá para zoar o próprio clube. Isso para mim é insanidade, cara. Isso para mim é insanidade. O Fluminense para mim é sagrado. Eu amo demais meu clube. E se você ama também,
Perceba, faz essa autocrítica a você mesmo. Revoltado com as derrotas, eu também tô, irmão. Tu pensa que eu não tô? Ontem eu nem consegui gravar. Mas eu não posso ser irresponsável na hora que eu estiver falando com vocês. Eu não posso trazer a minha revolta para vocês. Eu tenho que pensar no que é bom pro clube. Porque a minha revolta é dentro de casa, vendo o jogo e tal. Beleza. Acabou o jogo, cabeça no lugar, vamos analisar, pum. Tomamos 2 gols. Repito, uma falha do Fábio, outra do Martinelli. Que ao lado do Arias são os melhores jogadores do Fluminense durante esse ano todo. O Fábio ainda tem um atenuante que não é culpado sozinho. Por quê? A zaga deixou o cara cabecear na cara dele também. Tá? Esse é um erro que o Renato tem que corrigir. Agora o Martinelli depois do passe, o moleque é muito tricolor, cara. Ele ficou desolado. Como é que o Martinelli ficou, cara? Aí eu faço a pergunta para vocês. Por que tem pessoas, tem tricolores que odeiam Martinelli? Martinelli está jogando 90% da estadia dele no Fluminense foi em nível excelente. O cara comete um erro no ano todo. Um erro. Todo jogador erra. Aí querem pegar no pé do cara? Porra, família. Todo mundo erra 2, 3 vezes e tal. Os jogadores nossos, nesse ponto individualmente, têm errado até menos. Então eu particularmente tenho uma opinião. Não sei se vocês concordam, eu quero a opinião de vocês. Eu acho que a gente tem que apoiar o Fluminense. Dar carinho a esse clube. Dar carinho a essa equipe. E jogar junto com eles. Jogar junto. Não é só querer apoiar quando o time tá bem, porra. Nós somos Fluminense 24 horas por dia. Eu penso dessa forma. Eu sei que meu canal não tem muitos inscritos. Eu comecei há pouco tempo. Mas o meu respeito ao clube é muito grande. Meu respeito à instituição, meu carinho por esse clube é muito grande. Se vocês vão me fazer grande um dia, vão me fazer um canal grande um dia, vai ser eu falando bem do Fluminense, falando verdade. Eu não estou maquiando, contando história para cobrir erro do Fluminense. Temos erros. Mas essa é a hora da gente ajudar e jogar a favor, e não contra. E você? Concorda comigo ou não? Obrigado pelo carinho da atenção até aqui. E não se esqueça, antes de ir embora, deixe seu comentário, se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe com os amigos. Mas e você? Concorda ou não? Até a próxima. Tamo junto, Flusão. Lealdade tricolor sempre imensurável. Meu amor e minha lealdade ao meu clube.